Olá, professores, professoras. Aqui é a Mariana Moreira Martinez, eu sou professora e formadora da EFAP, trabalho aqui em Bauru, no interior de São Paulo. Vamos para mais uma transmissão de ano série, que é muito importante que vocês assistam. Semana passada vocês tiveram a transmissão de etapa com a professora Rosana e com o professor Marco Assis, e agora vocês terão a transmissão de ano série aqui comigo, no caso da segunda série do ensino médio. Bom, vamos começar, vou me descrever um pouquinho para que vocês, quem não consegue me enxergar, quem só está me ouvindo, consiga pelo menos visualizar mais ou menos como eu sou. Eu tenho cabelos loiros, tipo Chanel, para quem não entende o que é Chanel, próximo ao ombro, é um loiro dourado. Eu tenho olhos castanhos esverdeados, só que na tela fica castanho. Estou de batom vermelho, estou de brincos com uma pedra branca e também colar de miçangas azuis, para combinar com o meu vestido, tá bom? E no ombro eu tenho uma tatuagem, em cada ombro tem uma tatuagem no ombro e uma tatuagem no outro ombro, uma tatuagem em homenagem ao meu filho e uma tatuagem de fruta no outro ombro. Bom, vamos começar a formação, já falei demais sobre mim, e por favor, se vocês puderem colocar o PPT, então, hoje nós vamos falar sobre a formação de ano série, no caso da segunda série do ensino médio, né, do programa de recuperação e aprofundamento. Nosso componente curricular é matemática, e vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar a sequência de atividades 1 do volume 1 do Aprender Sempre. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem um hiperlink para vocês acessarem o material do Aprender Sempre, volume 1, né, do ensino médio. Baixem esse material, façam o download. Quando vocês receberem, quando vocês assistirem, receberem esse PPT, vai ter lá embaixo também o endereço completo para vocês acessarem, se não conseguirem pelo hiperlink, mas o importante, o importante é vocês baixarem esse material e estudarem todas as sequências de atividades. Nós vamos falar sobre sequência de atividades 1, mas a gente já é para ir estudando a 1, 2, 3 e 4, ver como está formatado esse material. Pode passar, por favor? E vamos aos nossos objetivos, tá? O primeiro objetivo é o quê? Revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa que vocês tiveram na semana passada, com a professora Rosana no ensino fundamental e com o professor Marco Assis no ensino médio. Nós vamos revisitar e dar ênfase à segunda série do ensino médio, tá? Explorar a estrutura didático-pedagógica em uma aula da sequência de atividades 1 da segunda série do ensino médio e discutir a resolução de problemas na prática. Então, nós vamos retomar a questão da resolução de problemas com outro viés, com outro olhar, que vocês vão ver, vocês vão fazer a correlação com a formação de etapa, provavelmente, mas é um olhar diferenciado com o que a gente teve de 2021. Mas um complementa o outro. E sugerir ações que poderão auxiliar o professor na TPC durante o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividades 1 do volume 1. Nós vamos propor um roteiro para vocês desenvolverem essa metodologia de resolução de problemas. Bom, pode passar, por favor. Esses são a nossa agenda do dia, os nossos 3 momentos, né? São 3 objetivos e, obviamente, 3 momentos. Pode passar. Vamos começar com o primeiro momento, que é o quê? Revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa. Na formação de etapa, pelo que eu me recordo, o professor Marco Assis, ele falou muito da organização do material Aprender Sempre. Nós vamos revisitar alguns conceitos importantes dessa organização do material. Vamos lá. Pode ir? E primeiro conceito importante, qual que é o movimento metodológico das aulas do Aprender Sempre? A cada 2 aulas nós temos um movimento que é comum a todas as sequências de atividades, que é o quê? Iniciando, desenvolvendo e finalizando. Isso é a estrutura a cada 2 aulas. E é importante que você, professor, faça todo esse movimento, não deixe para trás nenhuma dessas partes, porque elas estão interligadas, são relacionadas. Então, é importante que haja um estudo dessas aulas, dessa estrutura, desse movimento metodológico.
Pode passar. Vamos falar também um pouquinho do letramento matemático. Por quê? Porque ele está extremamente relacionado com a metodologia da resolução de problemas. E ele está no nosso currículo paulista. Nós não vivemos mais no século XX, nós estamos no século XXI, nossos alunos estão no século XXI. E nós queremos alunos que sejam argumentativos. E é por isso que a gente trouxe a questão do letramento matemático. A gente não quer mais alunos que sejam decorativos, que façam apenas decoração de algoritmos, de metodologias. Não, que eles saibam argumentar aquele problema que foi dado, que eles saibam discutir, né, e que sejam contextualizados. Então, vamos ler um pouquinho sobre a base teórica do letramento matemático. Não está aparecendo para mim. Não vejo o PPT. Agora, pode voltar um pouquinho, por favor? Retoma um pouquinho, por favor. Então, vamos lá. Qual que é a definição do letramento matemático de acordo com o nosso currículo? É definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Eu falei da argumentação, mas olha quantas habilidades que estão também envolvidas, não só a argumentação, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, né? É levantar hipóteses. Esses alunos, eles têm que aprender a formulação e a resolução de problemas, que é o que nós vamos focar nessa formação, em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, observe como é diferenciado hoje até o nosso ensino, nós temos que pensar de uma maneira diferenciada e não usar mais a matemática como aquela matemática que era uma matemática decorativa, com listas e listas de exercícios para o aluno decorar. Nós temos que ter um aluno argumentativo e autônomo da sua aprendizagem. Bom, quais são as etapas da resolução de problema? Nós temos 9 etapas de acordo com a ONU TIC, né? Nós vamos trabalhar esse conceito da resolução de problemas de acordo com a nossa autora ONU TIC. Vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira é preparação do problema, a segunda é leitura individual, a terceira é leitura em grupo, a quarta é a resolução do problema, a quinta, observar e incentivar, eu, professor, a sexta, registros e resoluções na lousa, a sétima, plenária, a oitava, busca do consenso, e a nona, formalização do conteúdo. Vocês já viram, o professor Marco Assis destrinchou essas etapas na formação de etapa na semana anterior. Só que hoje nós vamos retomar esse movimento tão importante da resolução de problemas. Pode passar? Então, vocês viram que nós retomamos o quê? A estrutura metodológica, nós retomamos o significado do letramento matemático e as etapas da resolução de problemas que foram tratadas na transmissão de etapa. Agora nós vamos para o segundo momento, que particularmente é o que eu mais gosto, que é explorar a estrutura didático-pedagógica em uma aula da sequência de atividades 1, da segunda série do ensino médio, e discutir a resolução de problemas na prática. Então, vamos lá, pode passar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre o conteúdo dessas aulas, os objetivos e os temas dessas aulas, né? Na aula 1 e 2, nós temos observação de formas geométricas espaciais e temos 3 objetivos muito importantes que serão desenvolvidos nas aulas 1 e 2. Nas aulas 3 e 4, nós temos da planificação à forma tridimensional. Nas aulas 5 e 6, um passeio pela escola. E nas aulas 7 e 8, retomando o que aprendemos. Observem essa estrutura das aulas do 1 até 8, que quando chega na 7 e 8, ele costuma retomar conceitos que os alunos viram da 1 até 6. Tanto é que é retomando o que aprendemos. E vejam que está destacado em vermelho, porque é nela que a gente vai focar
a discussão a partir de agora, tá? Mas observem os objetivos de cada aula, é importante que vocês correlacionem os objetivos com as atividades propostas, ver a qual atividade é interligada a tal objetivo. Eu acho que esse movimento, professor, além de você ler o iniciando, desenvolvendo e o finalizando, o movimento de você interligar a atividade com o objetivo também é muito importante, e fazer isso junto ao aluno. E eu vou trazer uma sugestão que eu sempre trouxe desde as formações de 2021. Explorem também o tema da aula. Explorem essa fala, observação de formas geométricas espaciais. O que significa isso para o aluno? Né? Qual é o significado? Perguntem para eles, né? Façam um levantamento de conhecimentos prévios em cima desse tema. Bom, vamos lá? Pode passar? Então, vamos ver aqui, né, nas aulas 7 e 8, né, que vai ser o nosso foco, mas vamos ver primeiro o quê? Vamos ver qual que é a habilidade essencial da sequência de atividades 1. Nós temos duas habilidades essenciais, e observe que uma do quinto ano dos anos iniciais e outra do sexto ano dos anos finais. Vamos dar uma lida nelas. Associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Do sexto ano é o quê? Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver percepção espacial. Algo muito importante que você tem que observar, professor: quais são os processos cognitivos envolvidos? E quais são os objetos de conhecimento envolvidos nessas duas habilidades? Processo cognitivo é o verbo. Qual que é o verbo que está envolvido na habilidade EF05MA16? Olha lá, eu tenho o verbo associar, eu tenho o verbo analisar, eu tenho o verbo nomear e comparar. Olha quantos processos cognitivos envolvidos numa única habilidade. E processos cognitivos que envolvem, às vezes, um movimento metodológico até muito elevado, né, se a gente parar para pensar. E observe do sexto ano que eu tenho o quantificar, estabelecer, e mais abaixo eu tenho o resolver. Olha quanta coisa dentro também dessa única habilidade. E depois eu tenho que olhar o quê? Olhar esse objeto de conhecimento. Qual é o objeto de conhecimento da habilidade do quinto ano? Figuras espaciais e suas planificações, né? E do sexto ano nós temos o quê? Relações entre números de vértices, faces e arestas, de prismas e pirâmides. Essa continuação é a maior especificação da habilidade. Então, ter esse olhar é subdividido para a habilidade, que é o processo cognitivo, o objeto de conhecimento, e a maior relação, a maior correlação da habilidade, é importante que você faça. E também faça com seus alunos. Pode passar? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse movimento didático metodológico. Vamos conversar um pouquinho da leitura. O que o iniciando pede? O que normalmente esse processo inicial das aulas pedem? Vamos ler essa. Para essas atividades, propomos uma retomada sobre os principais conceitos tratados no decorrer desta sequência de atividades. Observe que o quê? Nós estamos nas aulas 7 e 8. E na maior parte do Aprender Sempre, quando houver as aulas 7 e 8, vai ter essa questão da retomada de conceito das aulas anteriores. Então, no iniciando, olha que importante que é fazer a retomada de conceitos, esse levantamento de conhecimentos prévios das aulas anteriores. Desse modo, sugerimos atividades com caráter de revisitar os estudos já realizados. Foi o que eu falei. É como se chegasse lá nas aulas 7 e 8, fosse um fechamento do que ele aprendeu das aulas 1 até 6. Esse movimento metodológico, didático metodológico, acontece no decorrer de
todos os anos do Aprender Sempre, desde o sexto até a terceira série do ensino médio. Isso daqui não é um movimento apenas para nós da segunda série do ensino médio. Essa questão de revisitar o que ele já aprendeu nas aulas 7 e 8 sempre acontece, tá bom? Assim, professor, o início pode ser por meio de um diálogo com informações sobre a atividade propostas, com informações sobre a proposta. Então, esse diálogo, essa conversa com o aluno, né, esse levantamento de conhecimentos prévios é muito importante. Além disso, consideramos interessante esclarecimento quanto às atividades que serão desenvolvidas nas aulas desse dia, que poderão ocorrer à medida em que se realiza a leitura coletiva do caderno do estudante. Outro movimento didático e metodológico dentro do iniciando é essa leitura coletiva das atividades, que é muito importante dentro do quê? Dentro do iniciando. Vamos ver o desenvolvendo. Pode passar, por favor. Bom, vamos lá, vamos ver o que fala desenvolvendo para essas aulas 7 e 8. Vamos ver a estrutura. Com a leitura do caderno do estudante, os estudantes deverão ter a clareza de que, para responder à atividade 1, eles precisarão resgatar o conhecimento dos principais sólidos geométricos, bem como suas propriedades e informações sobre seus principais elementos. Então, significa que, nesse processo, ele já está resgatando o que ele já viu nas aulas anteriores, para poder desenvolver a atividade 1. Caso considerem necessário, é possível consultar o cartaz que foi produzido nas aulas iniciais desta sequência de atividades. Olha que legal. Nas aulas 1 e 2, teve a confecção, a elaboração de um cartaz para esses alunos, com o quê? Com os temas, né, que seriam necessários para esse conteúdo, que é o conteúdo que envolve geometria. Então, o aluno vai olhar para o cartaz e provavelmente ele vai conseguir desenvolver melhor as atividades propostas nas aulas 7 e 8. Essa atividade pode ser respondida de maneira coletiva. Observem que essa questão de responder de maneira coletiva, de leitura coletiva, está muito envolvido no movimento, no didático metodológico do Aprender Sempre. Com tempo determinado para cada questionamento e posterior discussão. Então, alguns pontos são muito importantes: leitura coletiva, resposta coletiva, discussão coletiva, tudo envolve o coletivo nesse movimento didático metodológico. Destacamos que o principal olhar é para a retomada das características dos sólidos, sobretudo no que diz respeito à relação entre a quantidade de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides e a quantidade de lados do polígono da base. Em especial, sugerimos que o último item da atividade 1 seja resolvido coletivamente, com vistas a se discutir a relação de Euler. Para o segundo momento da aula, as duplas deverão se envolver com itens do Enem e do Saresp. Então, ocorre muito do nosso material Aprender Sempre ter itens do Enem, do Saresp, de APs anteriores, dessas avaliações que são avaliações de larga escala, que o aluno faz no decorrer dos anos séries que ele vai passando. A correção poderá focar na leitura atenciosa de cada um e na observação cuidadosa das figuras como fatores indispensáveis quando nos deparamos com questões de geometria. A gente está trabalhando com o quê? Com o tema geometria nessa sequência de atividades 1. Conversar com os estudantes sobre o fato de que os itens envolvendo geometria aparecem com frequência nos exames em larga escala pode ser pertinente. Foi o que eu acabei de falar, né? Itens que envolvem geometria, eles aparecem nessas provas de larga escala, as APs, o Saresp, a Prova Brasil, o Enem. A geometria, ela está muito envolvida dentro dessas provas. Bom, pode passar? E, por fim, o finalizando, né? O finalizando é o último movimento do didático metodológico dentro do Aprender Sempre. Por fim, ressaltamos que esse encontro tem um importante papel quanto à verificação do desenvolvimento das habilidades assumidas para o trabalho com esta sequência de atividade.
Nesse sentido, o encerramento a partir da resolução das atividades propostas para as aulas 7 e 8 deverá se articular no sentido de sistematizar os conceitos estudados sobre as formas geométricas e espaciais. Destacamos a relevância do envolvimento ativo dos estudantes nesses momentos. Então, aqui o que a gente vai trazer de, assim, que é o foco, o ponto focal, é sistematizar os conteúdos que eles desenvolveram das aulas 1 até a 8. O professor ele vai ter que retomar e fazer um fechamento. O que é um fechamento? Fazer uma sistematização. Mas não ele sozinho, não ele na lousa, ele fazendo esse fechamento, e sim coletivamente com os estudantes, havendo um diálogo. Até por isso ele vai conseguir fazer uma avaliação, né, do processo de aprendizado, né, desse estudante no decorrer dessas aulas, se o estudante aprendeu ou não, né, essa questão da construção da sistematização coletiva, no finalizando, é muito importante e faz parte também em vários momentos do nosso material Aprender Sempre. Vamos continuar? Então, vamos discutir aqui o que eu mais gosto, que é o quê? É alguns exercícios que envolvem, né, as aulas da sequência de atividades 1. Aqui a gente pegou exercícios, a gente focou justo nos exercícios que estão no SARESP, né, que estava lá no desenvolvendo, né, teve uma segunda parte, a primeira parte, a atividade 1, era mais conceitual, e no desenvolvendo nós trouxemos atividades dessas avaliações de larga escala. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem uma do Saresp 2008, daí muitos vão me questionar, mas Mariana, é muito antigo 2008. O que acontece com o Saresp, né? Aliás, nós temos duas questões do Saresp 2008. O Saresp tem um movimento que ele sempre retoma questões, ele tem um banco de questões. Então, essa questão de 2008, ela pode vir a cair agora em 2022. Então, eu não posso achar porque ela é antiga que eu vou pular ela. Ela é muito importante para esse processo didático-metodológico do material Aprender Sempre. E ela é muito importante para o quê? Para o fechamento do conceito, fechamento do entendimento das habilidades. Mas vamos lá, vamos ver essa questão. Observe o modelo de um cubo. Ele tem 11 planificações diferentes, isto é, existem 11 diferentes moldes possíveis para se mostrar um cubo por meio de dobradura. Identifique, dentre as alternativas abaixo, uma dessas planificações. Aqui é muito importante a gente retomar o quê? Algumas questões de glossário de palavras até, né? Levantamento de pesquisas de palavras que eles desconhecem. De repente, eles não conseguem responder esse exercício, por quê? Porque eles não sabem o significado de planificação. E essas palavras do glossário próprio da matemática, né, palavras próprias da nossa disciplina, é importante que sejam retomadas com os alunos, mas deixem eles pesquisarem, deixem eles irem atrás do conhecimento. E vocês, logicamente, como mediadores, vão saber mediar se aquele conhecimento que ele foi atrás cabe dentro daquilo que ele pesquisou ou não, né? Mas olha que bacana, né? Aqui é um exercício até que é apenas um exercício visual, que ele vai ter que fechar o cubo dentro do quê? Dentro da cabeça dele, para saber qual das planificações aí, A, B, C ou D, né, está envolvida. E se a gente fazer uma correlação com a habilidade, né, ela está bem correlacionada com a habilidade do quinto ano. No quinto ano, eles começam com esse processo de planificação. Os anos iniciais inicia a geometria, essas questões de planificação em geometria, lá no quinto ano. Vamos ver as 7 ali do Saresp também. Num dado cúbico, olha, outra questão de cubo, ficam em faces opostas os números 1 e 6, 2 e 5 e 3 e 4. Aqui também entra aquela questão de interpretação, levantamento de palavras que ele desconhece, às vezes essa questão de faces opostas, ele não entende o significado disso, então é importante que ele busque, que ele pesquise, e que você, professor, faça a mediação desse conhecimento. Bom, continuando, observe as figuras dadas e responda quais representam planificações possíveis de um dado.
Então, aí a gente tem três figuras, né? E tem que observar quais são as opostas desses números, né? Quando planifica, né? Ele faz uma planificação na cabeça. Outra, uma oportunidade aqui, de repente, até do aluno fazer essa planificação no papel, tentar fechar no papel, né? Fazer essa construção no papel é uma sugestão que eu deixo para vocês. Vai demorar um pouquinho mais, mas de repente, se construir no papel, ele consegue verificar melhor esses conceitos de planificação e consegue verificar melhor essa questão de faces opostas. Então, eu deixo aqui essa sugestão para que você deixe o aluno faça esse desenho no papel e tente montar o cubo para verificar, tanto na questão 6 quanto na questão 7. Mas, bom, vocês viram que ambas as questões, elas estão relacionadas com o quê? Elas estão relacionadas com a habilidade do quinto ano. Apesar da segunda fase de faces opostas, elas são muito correlacionadas, são muito parecidas. Pode passar? Então, vamos falar um pouquinho do desenvolvendo a resolução de problemas. Vamos falar um pouquinho das etapas, né, desse processo de resolução de problemas, né? Agora nós temos 9 etapas, né? O ano passado, quando a gente trabalhou, a gente falou do POLIA, que tinha 4 etapas. Aqui está mais destrinchado. E eu achei muito importante, muito bacana essa visão da ONU chique, porque você, professor, vai ter, em cada etapa, você vai ter um movimento diferente, vai ter uma observação mais específica, por assim dizer. Vamos ver a primeira etapa. Preparação do problema. Nós vamos selecionar um problema visando a construção de um novo conceito, princípio ou procedimento. Bom, eu não vou selecionar um problema que eu não conheço, eu vou pegar no Aprender Sempre mesmo esse problema. O Aprender Sempre já traz lá uma gama, a sequência de atividades. Eu acabei de dar 2 exemplos. Você pode pegar um desses 2 exemplos e trabalhar o processo de resolução de problemas com os alunos. Então, eu posso pegar, selecionar o do Saresp, ou 6 ou 7, e trabalhar esse processo. É algo que tem que tentar. Não, talvez no primeiro momento os alunos não consigam compreender, mas cabe a você, professor, fazer as tentativas e uma hora vai ter o êxito e eles vão conseguir compreender o quanto que é importante para a construção do conhecimento dele essa questão da resolução de problemas. Vamos lá, que eu falo demais. Pode passar. Bom, aqui nós temos as etapas 2 e 3, né? A leitura individual, que é o que? Entregar uma cópia do problema para cada estudante e solicitar que seja feita a sua leitura. Então, eu, aluno, eu vou ler e eu vou interpretar a minha maneira, né? Eu vou tentar interpretar, cada um tem sua maneira de pensar, vai ter sua maneira de resolver. Para depois ir para a terceira etapa, que é a leitura em grupo, né? Formar grupos, solicitar uma nova leitura do problema. E aí, o que pode acontecer? Se houver dificuldade na leitura do texto, o próprio professor pode auxiliar os estudantes, lendo-lhes o problema. Eu acho que aqui é melhor que um aluno leia, que seja uma leitura até coletiva, mas se eles tiverem muita dificuldade, de repente a voz do professor, o professor fazendo intervenções facilita o quê? Facilita a interpretação. Se houver no texto do problema palavras desconhecidas, falei lá atrás, para os estudantes, surge um problema secundário e busca-se uma forma de esclarecer dúvidas. Eu dei a sugestão deles pesquisarem. E você, professor, ser o mediador dessa pesquisa. Deixe eles pesquisarem aquela palavra que eles desconhecem e eles exporem. Né? Se eles não conseguirem, através da exposição, através da pesquisa, entender o significado daquela palavra, cabe a você, professor, explicar. Mas deixem a autonomia e o protagonismo surgir nesse momento. E aqui, quando houver a leitura em grupo, é uma leitura ali que cada um vai estar colaborativamente tentando interpretar aquele problema, aquele exercício proposto. Pode passar, por favor.
Bom, a quarta é a própria resolução do problema. De posse do problema, sem dúvidas quanto ao enunciado, então, o que aconteceu? Na segunda e terceira etapa, eles leram sozinhos e leram coletivamente, perdão, leram em grupo, e posteriormente, se houve a necessidade, o professor leu para eles também. Eles têm que estar sabendo como que é a interpretação desse problema, como foi feita a interpretação desse problema, né? Ele não pode ter mais dúvidas. Os estudantes, em seus grupos, em um trabalho cooperativo e colaborativo, buscam resolvê-lo. Então, olha que bacana, né? Olha aqui que eu tenho algumas competências socioemocionais que são trabalhadas dentro da resolução de problemas, que é a questão da cooperação e colaboração, né? Se vocês buscarem as competências, vocês vão ver que esse processo de resolução de problemas vai trabalhar essas e muitas outras. Curiosidade para aprender, né? Foco, responsabilidade, vai trabalhar muitas outras competências socioemocionais. Aqui é o professor. Aqui o quinto é a etapa que o professor vai ter que ser o mediador. Etapa em que observar e incentivar. Etapa em que o professor não tem mais o papel de transmissor do conhecimento. Enquanto os estudantes em grupo buscam resolver o problema, o professor analisa o comportamento dos estudantes e estimula com o trabalho colaborativo. E como ele vai estimular? Através de boas perguntas. Ele não vai chegar lá dando a resolução. Ele vai chegar lá mediando, conversando, fazendo boas perguntas, para quê? Para que o estudante chegue na resolução, né? Que ele chegue na resolução correta, na resolução final daquele problema. Eu dei o exemplo do Saresp. De repente, não fala para eles fazerem o desenho numa folha. Deixem que eles pensem que essa é uma das propostas que podem acontecer para poder resolver chegar na resolução. Deixe que eles tentem. Mas você, professor, faça a mediação dessa tentativa, você jogue boas perguntas para que eles consigam responder aquele problema corretamente. Pode passar? Registro das resoluções na lousa. Aqui não pode ter medo, eu adoro essa parte. Os estudantes são convidados a registrarem na lousa suas resoluções, independente de estarem corretas ou não, que serão objetos de análise e discussão da turma. Porque o que pode acontecer? Tem vários grupos. Às vezes um grupo pensa igual ao outro, mas vão ter grupos que vão pensar diferente, resoluções diferentes. E nem todos vão pensar em resoluções corretas. A gente tem que aprender com o erro, o aluno tem que aprender com o erro. E essa discussão do erro, de repente, daquele grupo, é a mesma discussão do erro que aquele outro grupo teve. Então, é muito importante que haja esses registros na lousa. Mesmo que o processo de resolução de um ou mais grupos tenha sido igual. Até para que a gente possa comparar, ver qual foi o modo de pensar de cada um. Acho que esse registro é muito importante. A sétima etapa, me perdoe, é a plenária. Todos os estudantes participarão da discussão dessas diferentes resoluções e o professor coloca-se como mediador das discussões, incentivando a participação ativa e efetiva dos estudantes. Então, vamos pensar que eu tenho várias resoluções. Eu tenho lá 5 resoluções na lousa, né, de 5 grupos diferentes. E ali vai haver uma discussão plenária daquelas resoluções. E ali os alunos vão conseguir perceber qual que seguiu um caminho mais correto, qual foi o caminho mais curto, vão ter vários movimentos diferentes. E é muito importante metodologicamente isso. Então, a oitava busca do consenso. Após as etapas anteriores, o professor tentará chegar com toda a classe a um consenso sobre o resultado correto. De repente, o quê? Foi o que eu falei. Pode ter 4, 5 resoluções corretas e uma incorreta. Mas qual foi a resolução que chegou ao resultado, de repente, de uma maneira mais rápida? Ou de uma maneira, assim, metodologicamente falando, matematicamente falando, mais correta? Acontece
né? Eu dando aula agora, acontece do aluno chegar num resultado e eu não conseguir ver, chega no resultado correto e o processo metodológico dele não estava, tinha algum errinho ali no meio. Então, essa busca do consenso depois da plenária é muito importante. Vamos para a última parte, para finalizar aqui. E a formalização de conteúdo. O professor registra de maneira matematicamente estruturada a resolução da situação-problema, destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das propriedades qualificadas sobre o assunto, e assim buscando institucionalizar o objeto matemático. Aqui o professor sistematiza tudo que foi feito das etapas 1 até a 8. O professor ele faz a sistematização do quê? Da estrutura que deveria ter sido a resposta, vamos considerar assim, a ideal dessa técnica, daquele problema, né? Que técnica teria sido a ideal para a resolução daquele problema. Pode passar, por favor? Vamos para o último momento, que é sugestões de ações para auxiliar vocês, professores, e eu, professora de matemática também, durante a TPC. Vamos lá? Bom, nós temos um roteirinho aí com 4 etapas. Primeiro, analisar a sequência de atividades 1 do volume 1 do material Aprender Sempre 2022, à luz das formações de etapa e de ano série. Então, eu vou ter que ver a formação da semana passada, fazer uma correlação com essa formação que você está tendo agora da segunda série do ensino médio. Identificar as dificuldades de aprendizagem e de conhecimentos matemáticos que os estudantes têm relacionados às habilidades essenciais. Por isso que é tão importante o levantamento dos conhecimentos prévios. Planejar a aplicação das sequências de atividades 1 para desenvolver as habilidades essenciais, com foco no desenvolvimento do letramento matemático. Que foco que é esse? É o foco da argumentação, né? A gente tem um desenvolvimento, um processo didático metodológico dentro das sequências de atividades do Aprender Sempre, que é o que tem o foco na argumentação. Definir indicadores para que o professor reflita sobre seu planejamento e depois sobre sua aula. Aqui é a avaliação de como foi feita, se o aluno ele compreendeu, se o aluno ele conseguiu compreender aquelas aulas, se ele conseguiu reter aquela habilidade. Né? Eu tenho que ter indicadores. Que tipo de avaliação que eu vou fazer? Eu vou fazer uma avaliação ali, uma avaliação formativa, uma avaliação sumativa, eu tenho que pensar qual vai ser o tipo de avaliação que eu vou ter, né? Que já foi falado em outras formações. Pode passar, por favor? Então, na etapa 1, estou olhando aí, vê o olhinho. O que eu vou olhar? As habilidades essenciais, os objetivos das aulas, as atividades e as orientações metodológicas. Quem são as orientações metodológicas? Iniciando, desenvolvendo e finalizando. Pode passar. A etapa 2, né? Nós vamos fazer um mapeamento, né, dessas habilidades essenciais. Nós vamos ver quais são as dificuldades de aprendizagem e quais são os conhecimentos matemáticos que o aluno tem ou ainda ele precisa ter para poder desenvolver aquela sequência de atividades. Né? Quando eu faço esse mapeamento, eu posso me utilizar, às vezes, de avaliações diagnósticas, de sondagem, fazer uma sondagem sobre conhecimentos matemáticos necessários, requeridos para aquela situação para aquela sequência de atividades. Então, esse mapeamento ele é muito importante. Pode passar. Na terceira etapa, né, nós temos que planejar a aplicação a partir do quê? A partir das habilidades a serem desenvolvidas, a partir do conhecimento pré-existente dos estudantes, que eu já vou ter feito um mapeamento lá na segunda etapa, saber quais são os estudantes que têm mais facilidade, que têm mais conhecimentos matemáticos para poder desenvolver aquela sequência de atividades, aqueles que têm mais dificuldade, até porque a organização, se vocês observarem como que é organizado o nosso material, muitas vezes ele traz a organização dos estudantes, ele traz a proposta de em duplas.
Então, essa questão do em duplas, eu posso pôr um estudante que tem mais conhecimento com um estudante que tem menos conhecimento para ter um trabalho aí colaborativo, cooperativo na construção do conhecimento, tá bom? Adequar as atividades e tempo de aprendizagem. Aqui é a parte mais difícil, porque nós temos um cronograma a ser seguido, mas se um aluno, se de repente aquelas aulas 3 e 4, elas têm exercícios que requerem mais tempo, dê mais tempo para esse aluno tente resolver, para que esse aluno tente fazer aquelas atividades, né? Às vezes a aula 1 e 2 é mais fácil, você, professor, vai ter que pesar olhando para quê? Olhando lá para a etapa 1, tendo feito o seu planejamento das aulas 1 até 8. E quais são os meios de avaliação? Como que eu vou avaliar esse aluno, né? Para saber se ao final da aula 8 ele aprendeu, ele conseguiu reter aquela habilidade essencial, aquelas atividades, aqueles conceitos matemáticos. Será que ele reteve? Como que eu vou avaliar ele? E pensem, a gente está trabalhando na resolução de problemas. Como eu vou avaliar ele individualmente e em grupo? Então, tem que pensar nessas duas metodologias de avaliação, tá bom? Pode passar. E aqui tem algumas questões norteadoras para a definição desses indicadores. Foram reservados momentos específicos para que os estudantes pudessem vivenciar cada um dos passos para a resolução de problemas? Pensem que são 9 passos. Se ele resolver um problema em 2 aulas, mas utilizando esses 9 passos, gente, é um feito incrível. Eu sei que é um problema, aí você vai falar assim, mas Mariana, eu tenho lá 10 problemas para ele resolver, mas a gente tem que começar a tentar trazer essa metodologia da resolução de problemas para dentro da sala de aula. Vai chegar um momento que ele vai conseguir fazer isso de uma maneira mais rápida. Ou você, professor, também vai conseguir fazer isso, inserir isso de uma maneira mais rápida. Inicialmente vai demorar um pouco mais mesmo. Nesses momentos, os estudantes estão sendo estimulados a desenvolverem suas estratégias próprias de resolução? Pensem naquelas etapas, da 1 até 9, que lá tem lá na observação, lá na etapa, se não me engano, na etapa 5, é ali que eu vou conseguir verificar se eles estão sendo, se eu consigo estimular ele nessas estratégias. Estão sendo oferecidas oportunidades para que os estudantes possam compartilhar e integrar suas ideias entre os estudantes? Lá na plenária, aqui são oportunidades. O processo de resolução de problemas, ele oportuniza isso, que os estudantes compartilhem o que ele pensou, as suas resoluções, né? Então, é muito bacana se perguntar isso. Foi deixado um tempo para a sistematização das resoluções ao final da aula? Com ou sem a participação do professor, é melhor com a participação do professor, mas que haja sistematização. Então, por quê? Porque essas perguntas são as norteadoras para saber se eu consegui desenvolver da etapa 1 até a etapa 9 do processo de resolução de problemas. Pode passar? Então, finalizando, nós revisitamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, exploramos a estrutura didático-pedagógica em uma aula da sequência de atividades 1 da segunda série do ensino médio e discutimos a resolução de problemas na prática, sugerimos ações que poderão auxiliar o professor na TPC durante o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividades 1 do volume 1, fizemos essa sugestãozinha de roteiro muito boa para vocês. Pode passar? E aqui tem o QR Code para o quê? Para vocês avaliarem a nossa formação. Me avaliem. É a minha primeira formação de 2022, eu ainda estou um pouquinho nervosa. Na próxima, eu prometo que eu vou estar um pouquinho mais fácil para eu conseguir desenvolver. Aqui nós temos as referências, né, do nosso trabalho, né, vocês podem observar que tem todas as referências, e eu agradeço a participação de vocês, que vocês tenham bons estudos, que vocês façam o desdobramento aí da formação de ano séria aí na escola e façam um planejamento que possa contar com a resolução de problemas.
Um grande beijo, muito obrigada a todos que me ouviram.